que eu estou com esta palavra no meu coração, esperando o dia da ceia, porque tem dias e dias. Mês passado nós trabalhamos sobre organizar nossa vida, organizar nosso tempo, organizar nossas contas, organizar nossos relacionamentos, organizar tudo, nosso armário. E espero que você esteja praticando organização. E para cereja do bolo, né? Último domingo fomos premiados com um treinamento do Espírito Santo sobre os 5 S's: seleção, saúde, limpeza, propósito, tudo instruído pela palavra de Deus. Amém? E hoje eu quero falar uma palavra para você, e eu acredito que se você vigiar nesta palavra, muitas das coisas que você esteja perdendo, você não vai perder mais. Perder um compromisso, perder uma verdade, crescer espiritualmente, ser produtivo no reino de Deus. Isso aqui está na parábola do bom semeador, do semeador. Então, abra sua Bíblia em Lucas 8, de 4 a 15. Lucas capítulo 8, 4 a 15. Fala sobre o semeador. Jesus traz aqui, Jesus elucida a vida humana através da parábola do semeador. Sabe, meus amados, tem um ensino que eu gosto muito, que está nesses últimos dias, né, os últimos 5, 6 anos, sobre a mesa, a importância da mesa, a importância da comunhão, a importância da família. Então, às vezes nós queremos, não, mas eu preciso prestar atenção na palavra de Deus, então as crianças precisam estar no departamento infantil, os jovens e adolescentes precisam estar lá com quem gosta de adolescentes, os jovens, e aí fica só os adultos. Certas atividades até é válido, mas não a atividade principal, que é o culto a Deus, a celebração, ela não pode. Só para você ter uma ideia, a criança, ela começa a incomodar quando ela percebe que os adultos consideram ela um incômodo. Tudo começa com o adulto. Então Jesus, ele traz aqui uma elucidação de como nós estamos perdendo muita vitamina, perdendo muita substância da vida por desleixo. E veja só a parábola do semeador. Lucas 8, 4. Reunindo-se grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras. Quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e a sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra,
cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhes o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas aos outros falo por parábolas, para que apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas abandonam na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra, são as que, com o coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm, e que produzem numa colheita com perseverança. Espírito de Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Aqui, meus irmãos, é uma palavra de aplicação constante, porque toda palavra precisa ser aplicada. E esta parábola, ela não é uma palavra para novo convertido, não é uma palavra para... Pode deixar, meu filho, tranquilo. Uma palavra só para o início da igreja, uma palavra para toda a vida. Esta palavra, ela pode ser significada para 4 tipos de pessoas, 4 pessoas diferentes, também. Mas hoje eu quero abordar com você esta palavra para que essas 4 situações dentro da mesma pessoa, pessoas que vivem essas 4 fases, tempos da vida, no período da sua vida. Então, a primeira parte que caiu à beira do caminho, nós podemos chamar de pessoas distraídas. E essa parte da pessoa ser distraída é a parte da criança. Quem já conseguiu um milagre de manter uma criança focada em alguma coisa por mais de 10 minutos? Eu vou dar um prêmio para você. Manter a criança focada em alguma coisa. Você dá um copo para ela, tipo esse copo de água, e fala para ela fazer as brincadeiras, se divertir, 10 minutos. Você não vai conseguir. Por quê? Porque ela até vai pegar o copo na mão. Muitos não sabem ler, mas se passar um pernilongo do lado dela, ela vai se distrair do copo. Sim ou não? Assim é aquele que ouve a palavra, mas é uma pessoa distraída. Uma criança, ela vive de uma distração para outra. Então, parentezinho aqui, né? Você que gosta de muito versículo, que chega no seu WhatsApp, e você manda, e chega outro, depois do meio-dia, tem a oração das 6 da manhã, tem a oração do meio-dia, tem a oração das 6 da tarde, você vai compartilhando. Irmão, isso é distração.
a, a distração, você não consegue permanecer com a palavra. À beira do caminho são distraídos, são as crianças que tudo é motivo de distração. Você está aqui comigo agora. Se você tiver com o seu celular e ele tiver no modo comum, vai chegando. Está 30 graus, daqui a pouco vai mudar para 29, o seu celular vai te avisar que agora a temperatura é 29. Aí você vai pegar aquela informação tão importante para essa hora do culto, aí você fala para o irmão, olha, já está 29 graus agora. Você viu que coisa, que calor, né? Já distraiu você. Isso é uma criança. Então Jesus fala assim, os distraídos, não é que vem um demônio, que o diabo chama adversário, né? Então, você recebeu a palavra, aí vem um demônio furioso, dá aqui essa palavra. E aí você vai repreender, não, em nome de Jesus você não pega a palavra. Não é isso, irmãos. A semente já está à beira do caminho. Já está ali com todas as coisas, com o rolamento da rua. E aí vem o inimigo, as provações, as adversidades, já era. Por isso que você não pode vir à igreja e se distrair, que o irmão que foi beber água, que o outro que foi no banheiro. Vou chegar depois do louvor, que eu gosto da palavra mesmo, e aí eu já chego, já ouvo a palavra. Não, Deus começa a falar desde a hora que você acorda. Deus é um contexto, Deus é tudo. Deus fala através de todas as coisas. Então, para você não perder a semente, meu irmão amado, você não pode ser como uma criança. A semente fica exposta e vulnerável. Qualquer movimento, a criança já se distraiu. E a semente se perdeu. Morre. As aves pegam. Não é? Criança gosta de entretenimento. Você é um crente que gosta de entretenimento? Então, o que é entretenimento no culto? Uma boa iluminação, uma boa música, equipamentos de última geração. São importantes? Só, mas não é o mais importante. Crente que gosta de uma boa apresentação, uma boa oratória. Distrai. Entretenimento. Você vai num acampamento de jovens, vai num acampamento de casais, você vai num acampamento de famílias. Se você não tomar cuidado, você só gasta dinheiro. Que tem muito entretenimento. Aí você vai, ao invés de estar conversando sobre a palavra, sobre o tema, você está conversando sobre o menu. O que vamos ter para almoçar? O que vamos ter para o café da manhã? Criança. Amém? Mas o outro tipo, as que caíram no meio das pedras. Os que caíram no meio das pedras é uma outra fase da vida. São os afoitos, porque a palavra de Deus fala que recebem a palavra com gosto. Afoitos, eu quero. Nossa, que revelação, é isso que eu quero da minha vida. Isso está relacionado com os adolescentes, as pessoas entusiasmadas, adolescentes entusiasmados. Vamos fazer uma escalada, vamos subir a montanha, vamos lá fazer uma trilha. Os de 40 anos, já pensam na joanete, já pensam no tornozelo. Mas o adolescente, ele nem sabe que é joanete, ele nem sabe que ele tem um tornozelo. Ele faz a inscrição, ele vai lá e já pega a garrafa d'água, fala, hoje eu vou fazer uma trilha. São aquelas pessoas que pegam a palavra de Deus, e eu lembro, meus irmãos, que eu ouvi a palavra de Deus assim, em 1977, e logo em 79,
Eu já tinha lido a Bíblia, eu já falei, agora eu estou pronto, vou ser pastor, vou ser missionário. Cheguei para o Carlos Roberto Antunes, o pastor Antunes, que vai estar aqui domingo que vem. Pastor, tenho uma notícia para dar para o senhor. Eu quero parar o colegial, porque eu quero fazer teologia. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou ser um pastor. Se esse homem não fosse cheio do Espírito Santo, eu teria estragado a minha vida naquele momento. Porque eu estava estava com os hormônios à flor da pele. Eu queria rodar o mundo para ganhar as pessoas para Cristo, sem experiência, sem maturidade. Ele só faltou me engolir com os olhos dele. Falei, não, de maneira alguma você vai parar seus estudos. Mas o que eu queria? Eu queria servir a Deus. Então, essa fase da vida, né, o apaixonado, né, tem muita energia para irem, para se envolverem. Mas o que a Bíblia fala, né? Que com o calor, não tem muita terra. O que acontece com a planta? Ela murcha. Ela murcha. Amém? Você sabia, você não sabe, quem me conhece, você sabia que eu ia casar com 17 anos? Já pensou? Eu casei com 21, mas eu ia casar com 17. Surgiu lá, na igreja, uma irmã que se apaixonou por José Hilton se apaixonou por ela, com 17 anos. Ia formar família, falar, agora eu posso servir a Deus. Mas graças a Deus que os meus pastores, falou, calma cara, calma. Pegou um copo d'água assim gelado, jogou na minha cara. Falei, calma rapaz. Ia sufocar a palavra. A palavra de Deus ia morrer. Graças a Deus que passou. Aquele namorinho de adolescente passou, aquela paixão foi embora, e eu pude conhecer a pastora. Vocês entendem? Talvez você esteja assim. Você vem aqui de culto, aí uma palavra brota no seu coração, você fala, agora! Glória a Deus! Aí você vai na quarta-feira, o sol esquenta, a chapa esquenta para você, e você se desanima. Talvez você esteja vivendo só de fortes emoções. Nós não podemos, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, não pode ser baseada em fortes emoções. Porque Deus falou. Vamos aprender alguma coisa? Vamos parar com isso. Porque senão cai no ridículo. Tudo que você for fazer na sua vida, Deus falou para você. Aí você não faz escolha nenhuma. Não tem responsabilidade para você. Foi eu que escolhi aqui, ó. Eu. Oh Jesus, eu estou com esse carnê para pagar, não tem dinheiro, e agora vai vencer dia 5. E agora, Senhor, em nome de Jesus. Para. Jesus não é avalista de ninguém. Ele não é fiador do aluguel. Temos que parar com esse jargão. Deus falou, mas falou como? Aonde? Falou no meu coração. Espera aí, irmão, aí é fácil, né? Como que a gente vai interpretar o seu coração? Vamos parar com isso. Que o Evangelho foi pregado por aqueles que creem. Nós não podemos viver de fortes emoções e em fortes emoções. Nós temos que ter uma vida plena. Amém? É o apaixonado, né? Tem energia. Porém não aguenta o calor do processo. Querem tudo pronto. Esse é o adolescente. Fast food. iFood.
desistem facilmente de uma paixão. O calor da espera não é a linguagem do adolescente. Aí a planta morre. O terceiro acho que pega a maioria de nós. Talvez você não seja tão distraído, talvez você não esteja na força das emoções, mas você é a terceira. A semente que é plantada e começa a aparecer os espinhos. E a Bíblia fala que os espinhos sufocam a planta. Sufocam. Sufocam. E o que são os espinhos? Os espinhos é quando essa criança passou para a adolescência, e a adolescência passou para maiores responsabilidades. Então o jovem, ele vai assumir maiores responsabilidades, ele arruma um trabalho melhor, e aí ele quer constituir uma família, aí ele quer comprar um apartamento, ele quer pagar um aluguel, ele quer comprar um carro, ele quer viajar na praia, ele começa a assumir várias responsabilidades, muito ocupado. A pessoa se torna muito ocupado, não tem tempo. Ele não vai mais na vigília, ele não entra na live lá da oração, porque ele está ocupado. A ocupação, né? A ocupação, o que é isso? É a nossa fase de trabalho, assumir mais responsabilidades do que a gente pode. Querem conquistar coisa e uma posição na sociedade. São os motivos de muitos compromissos ao mesmo tempo, né? Às 10, às 11, às 10h30, a meio-dia, 3 da tarde. Muito compromisso. Sua vida, como é que está a sua vida? Está uma correria? Você está nesse processo. Não tem como você negar isso, se você não tem tempo. Não tenho tempo para fazer uma visita para o meu pai. Não tenho tempo para fazer uma visita para minha mãe. Não tenho tempo para fazer uma visita para o meu filho. Não tenho tempo para fazer uma visita de um irmão da igreja. Por que você não tem tempo? Você é o presidente da república? Você é o governador do estado? A sua vida está toda tomada? E aqui eu vou dar uma palavra para toda a igreja, porque eu tenho irmãos, tenho amigos que estão sofrendo, estão trabalhando até de noite, até de madrugada. Essa história de home office, os irmãos estão trabalhando de dia, de tarde e de noite. Isso é um engano que precisa ser gerenciado imediatamente. Que essa é a mesma história do faraó. O que o faraó fez com o povo de Deus na época? Vocês querem adorar a Deus? Vocês querem ter um dia de folga? Então eu não vou dar mais palha. Agora vocês vão fazer a mesma quantidade de tijolos e ainda vocês vão ter que pegar palha. Escravidão. A ocupação, meus irmãos. E eu falo de experiência própria. Já cheguei a trabalhar em 3 empregos. Já trabalhou em 3 empregos para pagar a conta? Eu já trabalhei 3. E eu dava conta dos 3. Porém, chegou uma hora que eu estava num dos empregos. E naquela época a reunião de diaconato era uma coisa séria. Não que não é séria, mas era uma coisa mais rígida. E eu vendo os irmãos passando de terno para baixo e para cima. Eu falei, escuta, o que aconteceu? Pô, Zé, o que você está fazendo aí? A reunião do diaconato, o pastor Brandos vai arrancar seu couro, se você não participar. Só que eu estava tão ocupado, que eu nem lembrei que eu era crente.
Estava um dia trabalhando, normal, tranquilo. Peguei o telefone. Quando eu peguei o telefone assim, eu tinha acho que 27, 20, quase 30 anos. A minha mão caiu assim, ó. Perdi a sensibilidade da minha mão. Eu já estava indo para o saco já, com quase 30 anos, de estresse. Aí tiveram que correr comigo. Vai, joga água nele, cuidado com ele. Aí tive que parar. Os espinhos sufocam a palavra de Deus, sufoca a sua generosidade, sufoca a sua capacidade de interagir com os necessitados. Você vai começar a racionalizar. O que é racionalizar? Você vai começar a pensar antes de você querer fazer alguma coisa. Não, isso não é nada não. Você está tão ocupado, se a sua mulher ligar para você, olha, nosso filho aqui está com febre. Você vai falar, não, dá uma dipirona para ele. Você não pode parar o que você está fazendo. O irmão fala para você, irmão, eu estou aqui no hospital com meu pai. Eu não posso mandar uma mãozinha para ele, joia, estou orando por você. Tem que ir lá visitar o pai dele. Eu sou pastor dele, eu não sou nada. A ocupação, que às vezes a maioria está aqui, está sufocando Jesus Cristo dentro de você. E você não consegue germinar e produzir frutos. Aí não adianta fazer pix para a igreja, para acalmar sua consciência. O seu pix tem que ser acompanhado com a sua vida, seu estilo de vida, amorosa, cheio do Espírito Santo, bondoso. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa, o Evangelho não é para ser entendido. Não tente entender a Bíblia. Não tente entender o Evangelho. O Evangelho é para ser vivido. Prática. Se o Evangelho falar, tem que visitar a pessoa, não é o WhatsApp que visita. Vamos fazer uma videoconferência. Beleza, resolve ali a questão da aula. Mas e o calor humano? E a presença do Espírito Santo? E a manifestação da presença de Deus vem através de 2 ou 3 juntos. Não tente racionalizar o Evangelho, viva. Viva. Se você vive o Evangelho, você vai entender o Evangelho. Mas se você quiser entender o Evangelho, você não vai viver o Evangelho. Viva o que Deus coloca na sua vida. A ocupação é quando você está quase lá. Quase. Os espinhos sufocam. Você se torna um crente materialista. Crente materialista é carnal. Tive uma prova ontem à tarde aqui. A pastora estava com as mulheres aqui dando um treinamento. Eu estava aqui no escritório, fazendo uma ata. E nós estamos na época do bazar. Chegou um senhor aqui. Eu nem vi ele, né? Ele ficou na porta. Aí eu fui lá, senhor. O senhor, presta atenção. Joséilton é o pastor da igreja. Estava ali. Chegou um desconhecido ali. A gente já vai, né? Desconhecido, você já vai com 2 pedras na mão, né? Você vai querer beber água ali, vai querer, já entra com o cachorro, aí você vai. Aqui que vocês estão pegando doações para o bazar? Falei, aqui, doações para o bazar. Eu trouxe uma sacola aqui, beleza. E ele, com maior dificuldade, uma bengalinha, aí já quebra a gente, né? Aí fui lá no carro, abri o carro, peguei a sacola, e... será que tem um tênis aí bom?
que ele sofreu um acidente e precisa dirigir, precisa de um tênis bom. Eu falei, agora eu não consigo pegar um tênis para o senhor. Está tudo embolado, vai separar ainda, né? Ah, tá, mas é que eu venho aqui, eu já vim aqui, mas quando eu vou pegar as coisas, já vem um monte de gente na minha frente e pega. Não, mas se eu chegar mais cedo, as irmãs vão dar uma vaga para o senhor aí. Ah, tá bom então. Aí ele foi embora, foi para lá, eu falei aquela palavra de abençoa, Deus te abençoe, virei as costas. Não cheguei nem na metade da igreja. O Espírito Santo falou assim, só isso? O cara nem anda direito, você só trata ele desse jeito? Eu falei, mas não maltratei ele. Ele falou, mas você precisa fazer alguma coisa a mais. Aí voltei lá. Ele estava ligando o carro. Falou, ô senhor, chama aí Edivaldo. Ô senhor Edivaldo, que tênis que o senhor gosta? Ah não, qualquer um. Eu falei, não, qualquer um não, senhor Edivaldo. Eu falei, o que aconteceu com a sua perna? Ah, eu tive um AVC há 24 anos atrás, me recuperei do AVC, mas eu fui subir a escada com um saco de cimento, caí, cimento, caiu eu, estou aqui zoado. Eu falei, mas você quer uma oração? Ele falou, nossa, é o que eu mais quero. Eu me sinto inútil com essa bengala. Eu quero morrer com essa bengala, não aguento mais. Aí eu orei com ele, ele entregou a vida para Jesus Cristo. Ele falou, quanto que é o culto aqui? 10 horas. Você me telefona? Telefono. Peguei o telefone dele. Meus irmãos, a ocupação faz a gente ficar gelado por dentro. Então você veja um pequeno gesto. Não, eu vou te dar um tênis. Você não vai ter um tênis usado, não. Vou te dar um tênis novo. Qual é a cor que você gosta? Não, eu quero saber. Você tem 68, você não gosta de uma cor? Não, é azul e branco. Então tá bom. Eu estou te contando isso porque Deus poderia ter falado comigo no meu coração lá em casa, aí eu estaria arrependido. Mas graças a Deus que o Espírito Santo me alertou na hora. Na hora. A gente tem que mudar, meus irmãos. Eu preciso mudar. Eu não quero ser uma criança distraída. Eu não quero ser uma pessoa só empolgada. Eu não quero ser uma pessoa ocupada demais. Eu quero ser uma boa terra. Como é que está você? Você anda distraído com a sua vida? Você anda distraído com os seus filhos? Você anda distraído com o seu cônjuge? Você vive de uma distração para outra, vê um vídeo, vê outro, e kkkk, e você vai compartilhando aquelas besteiras. Nós estamos numa geração emburrecida. Emburrecida, não se fala mais em conhecimento que agrega à sociedade. Ninguém está descobrindo mais nada. Não tem nem mais um escritor de fundamentos. Onde está a igreja? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas andam nas ruas empalidecidas, entristecidas, apáticas, desanimadas. Deus, através da sua palavra, está chamando a atenção para nós. Chega de ser criança, de gostar de distração, de entretenimento. Chega de viver das novidades. Faça uma seleção dos seus compromissos e seja uma terra boa.
que frutifica, que dá fruto com perseverança. Amém? Você quer isso? Você quer isso para você? Para você ficar com a palavra. Eu ensinei um versículo para o meu filho, desde quando ele nasceu. Hoje ele fez 39 anos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho que o meu filho Davi não precisa de mais nada disso, não precisa de mais nada. Se o Senhor é o pastor dele. Meu filho Jonatas, eu ensinei um versículo para ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Qual é a palavra que está no teu coração? Que ainda está viva. Que ainda fala com você. O passarinho levou. O sol queimou. As preocupações sufocaram ela. Ou você manteve essa palavra? Em 1977 eu ouvi uma palavra: o justo da sua fé viverá. São 47 anos. Ela está viva no meu coração. Eu vivo essa palavra. Ela me alimenta. O justo da sua fé viverá. Amém? A comunidade que eu quero aqui em Sorocaba é uma comunidade que não vive que nem criança, mas é uma boa terra. É você. Amém? Fique em pé comigo. Vamos orar. Os irmãos podem trazer. Põe a mão sobre o seu coração. Sabe quem precisa mudar? Eu preciso mudar. Se você pensar que nós precisamos mudar, você tem que se incluir. Eu, Jesus. Eu preciso mudar. Meu comportamento, minha forma de ver a vida. Fecha os teus olhos. Se você tem andado distraído, a palavra está chamando a tua atenção. Se você vive de grandes emoções, a palavra está chamando a tua atenção. Se você está muito ocupado, cheio de compromissos, a palavra está chamando a tua atenção. E se você quer dar frutos com perseverança, a palavra está te incentivando. Senhor Espírito Santo, hoje eu posso entender que quando o Senhor foi elevado aos céus, aqueles homens que ficaram ali, não entendiam tudo, mas o Senhor disse que o Espírito Santo os ensinaria todas as coisas. E o Senhor voltou para o céu descansado, sem preocupação. E daqui a pouco eu vou embora, vou para minha casa, e esses meus irmãos também vão para a casa deles. E a mesma confiança que Jesus teve, eu também quero ter. Que o Espírito Santo vai ajudar meus irmãos a colocar em prática essa palavra, a não se desviar dessa palavra, para que eles possam ser boa terra. Tem pessoas nos esperando lá fora,
pessoas sem esperança, pessoas perdidas, doentes. Elas não precisam de pessoas distraídas, afoitas e nem ocupadas. Elas precisam dos discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo, a fugir das armadilhas do entretenimento, da ocupação, das fortes emoções. Queremos dar frutos com perseverança. Diga assim comigo: Senhor, eu preciso da tua ajuda em me manter no processo da palavra de Deus. Livra-me, Pai, para que a tua semente não seja roubada, sufocada,